Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. Eu sou Camila Dantas e mais uma vez nós estamos só nós duas hoje. Sem Eduarda Queiroz. Mas vamos lá, hoje nós temos uma presença maravilhosa, ilustríssima. Flavinha, se apresenta, Flávia, aí pra gente, fala quem você é, por favor. Então, meu nome é Flávia Gouveia, tenho 28 anos, sou casada, mãe de 2 princesas, a Laís, que tem 1 ano e 3 meses, e Bruna, que não tá mais aqui entre a gente, mas mora no meu coração. E sempre sonhei, né, em ser mãe, sempre sonhei em construir uma família, sempre sonhei em viver a maternidade, né, sempre foi meu sonho. Desde pequenininha, quando me perguntavam qual é o seu maior sonho, eu sempre disse que é ser mãe, construir uma família, né, ter um marido temente a Deus, né, como o meu. Então, assim, eu fui muito abençoada, graças a Deus. Com certeza. Igual eu tava falando pra você antes, né, eu acho que a sua história, ela tem muito a contribuir, não só pra nós duas aqui nessa mesa, mas pra muitas pessoas que vão nos assistir, né, que têm aí experiências semelhantes à sua. Eu acho que a passagem de Bruna na sua vida, com certeza, fez de Flávia uma outra pessoa. Isso. E a gente tem esse quadro aqui que é a vida por trás do Instagram. A gente sempre traz pessoas para falarem um pouquinho de, às vezes, coisas que nem todo mundo sabe, né, sobre a vida e que tem uma relevância para ser compartilhado. Eu sei que quem lhe segue conhece Bruna, sabe quem Bruna é e sabe de tudo que você passou por ela e com ela. Mas eu acho que você relatar essa história pra gente, ela tem um peso muito, muito mais especial. Então, conta aí pra gente como que Bruna chegou na sua vida, como foi a descoberta da gravidez e como foi que aconteceu tudo que você passou com ela. Então, falar de Bruna pra mim sempre é bom, né? Acho que toda mãe, que mãe não gosta de falar dos filhos, acho que todas gostam. E é até sem nenhum nome que encontrar pra falar, mas acho que é um tabu, assim, muita gente, principalmente depois de ter perdido uma filha, né, muitas pessoas não sabem como chegar pra falar, ou se a pessoa vai se sentir confortável pra falar sobre aquele assunto. Eu acho até muito interessante falar isso, a respeito disso, porque eu pude conhecer muitas mães que passaram também pelo mesmo processo de luto que eu. Sim. E pra todas, é muito bom falar, é até um pouco terapêutico, né? Com toda certeza. E as pessoas têm esse respaldo, esse cuidado, mas pra gente é muito, 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 muito bom. E a minha gravidez de Bruna foi, inclusive, mais tranquila do que a minha gravidez da minha última filha, né? De Laís. Foi uma gravidez super saudável, super tranquila, pré-natal, tudo direitinho. Nas outras, morfológica, translucência, todos os exames ok. Até chegar dias antes da gestação, que aí eu fui fazer uma última ultrassom já pra ver se já tava no lugar, né, tudo direitinho. Antes do parto. Não foi exatamente antes, foi algumas semanas antes. Sim. Mas, inclusive, poucas pessoas sabem, mas eu não me incomodo de falar. E aí, na ultrassom, a médica chamou a atenção, ela disse, olha, mãe, um dos ventrículos da cabecinha da sua bebê tá maior do que o costume. Então, provavelmente, quando ela nascer, ela vai precisar fazer uma cirurgia, vai precisar colocar uma válvula. E aí, mas tranquilo, vai ser uma vida normal, né? Com acompanhamentos, claro, porque, querendo ou não, vai haver uma cirurgia, né? Sim. Então, assim, eu fiquei bem tranquila, eu disse, tá, nasceu, operou e Vida que segue. vida que segue, vamos, né? Amém. E aí, até ela usar o termo, né? Quando ela falou que a sua filha tem, provavelmente, é uma hidrocefalia. Quando ela falou hidrocefalia, eu fiquei, tá, a gente naquela época, foi 2017, a gente tava naquela época de microcefalia. Sim. Eu não tinha conhecimento o que era hidrocefalia, né? Eu sabia o que era micro. Mas aí foi uma descoberta. Cheguei em casa, peguei o Google, né? Que eu acho que todo mundo corre pro Google quando não sabe o que é. E foi o maior erro que eu fiz, porque as coisas que eu vi, assim, me assustaram bastante, né? Imagina. E eu acho que foi até isso, talvez, algo que acelerou um pouco meu parto. Ela não nasceu prematura, mas ela nasceu bem
antes do tempo previsto. Acho que pela minha... Ansiedade, Sim. né? O medo também, né? Poucas pessoas sabem, na época, só minha mãe, meu pai e meu esposo ficaram sabendo, a gente não compartilhou com ninguém. Porque estava na reta final da gravidez, eu queria que fosse o mais tranquilo possível, né? Sim. Dentro do contexto. E eu abracei, né? Eu disse, não, foi a vontade de Deus para minha vida, é o que Ele quer para mim, e eu tô aqui para o que Ele mandar para mim, é a vontade dele sempre. E foi isso. Quando ela nasceu, foi um parto cesáreo. Quando ela nasceu, ela foi logo para UTI. Foi difícil para mim, porque toda mãe sonha, né, em chegar da sala de parto e o bebê tá lá esperando. Sim. E eu sempre sonhei com esse momento. Mas quando eu cheguei, fiquei esperando e não vinha. E ninguém me falava. Nossa. Aí com medo, né, de como eu ia reagir. Muita gente tem depressão pós-parto, então eles ficaram com medo de me contar. Até o médico entrar e me relatar, né. E aí ele me explicou o quadro dela. Disse que ela ia ficar em observação, porque pelo fato do ventrículo dela ter muito líquido, né? E aí até ganhar um pouquinho de peso e fazer a cirurgia da válvula seguramente, né? E foi isso, ela ficou 26 dias na UTI, fez a cirurgia, ficou... O primeiro mês foi na UTI. No primeiro mês, foram 26 dias, até ela vir pra casa. Uhum. E aí ela já colocou a válvula, inclusive um neuro muito atencioso daqui da cidade, o Dr. Daniel, ele deu toda a assistência, ela aparentemente super, né, bem. E aí foi assim durante 3 meses. Os 3 primeiros meses dela foram em casa, bem, até começar a cansar. E aí eu notava, né, não tá normal. A saturação dela sempre caindo e a gente internou ela, aí deu derrame pleural e aí começou a aparecer vários probleminhas, só que pulmonar, né? Uhum. Sempre derrames pleurais e chamava muita atenção dos médicos, inclusive para os médicos era até um mistério, porque os líquidos coletados do pulmão dela sempre eram limpos, era sempre um líquido cristalino, não tinha pus, não tinha sangue, não era infeccioso. Isso, porque geralmente os derrames pleurais tem muita infecção, né, no líquido. E o dela não, sempre muito limpo. E isso chamava a atenção deles e estranhavam, né? E ela botava muito dreno. Teve épocas que ela chegou a ficar com 2 drenos, um em cada pulmão. Nossa. E é bem complicado. Até para você pegar, os cuidados, acalentar, né, né? são Porque outros. isso, a dor é muito grande, então eu queria colocar no braço, não podia, porque tava com dreno dos 2 lados, então era muito complicado. Então ela ficava na incubadora e você ali do lado. Na verdade, ela já não estava mais na incubadora, ela já estava com 3 meses, ela estava na UTI já pediátrica. Ah, é verdade. Mas eu sempre do lado. E o bom da UTI pediátrica é isso, né? Que a mãe pode ficar, ou o pai, alguém, né, da família. 24 horas, então eu não saía de perto. E assim começou, né? Então, assim, a luta com Bruna começou a partir dos 3 meses de vida dela, que foi quando eu realmente comecei a minha vida em hospitais. E foi só o início. Depois eu precisei levar ela para João Pessoa para poder ter uma assistência melhor. E nesse decorrer do tempo, foram inúmeras cirurgias. Bruna faleceu, ela tinha 2 anos. E nesses 2 anos de vida dela, foram 30 cirurgias. 30 cirurgias. 30 cirurgias. E não só na cabeça, né? Ela precisava fazer cirurgia na cabeça porque sempre que apareciam os líquidos, suspeitavam da válvula. Então, precisava trocar de lugar. A válvula dela era uma DVP, que é de derivação peritoneal, ou seja, o líquido, o líquido não, né, o líquor, que é o líquido, ele era jogado para o peritônio e aí eliminado na urina, né, o próprio corpo ia fazendo a absorção dele. E ela apresentava muitos derrames, então era cirurgia com dreno, suspeitavam de fístula na válvula e nunca descobria o real motivo. E nesse período ela além dos derrames, ela fez a ascite também, que é a barriguinha distendida, né, com líquido também, e ninguém sabia o que era, achava que era alergia a algum alimento. Alergia não, a não aceitação da alimentação, Sim. sabe?
E aí a gente ia mexendo. Eu sempre tinha muito medo de transferir ela de hospitais, porque começava do zero. Sim. Então, Nossa, toda vez que chegava, queriam fazer tudo novamente. Que já tinha sido feito, né? Isso. Não adiantava falar, já fez isso, já... Não, é zero. Então, assim, eu tinha muito esse medo. Inclusive, eu sempre tive vontade de levá-la para Recife, porque lá a tecnologia é muito mais avançada. Sim. Então, eu pensava muito em levá-la para lá, mas eu tinha medo disso. Vai ser tudo novo, médicos novos, né? Talvez não se comuniquem por ser de estados diferentes, não sei. E aí eu protelei muito isso, né? Mas levei. Mas foi uma necessidade. Ela estava já há um tempo internada. Eu não passei os 2 anos seguidos vivendo em hospital. Ela internava, passava uns 4 meses, melhorava, vinha para casa. Aí passava 1 mês em casa, 2 meses voltava para o hospital. E assim foram durante os 2 anos. Quando voltava para casa, como que era essa volta para casa? Era mais tranquila e tal? Como que funcionava isso? Então, era de bastante cuidado, né? Ela, por não ter imunidade, o maior desafio para a gente era a falta de imunidade dela, não era nem a hidrocefalia, era a falta de imunidade. A gente tinha que ter todos os cuidados, tanto que quando iniciou a pandemia a gente nem se assustou tanto, porque a gente já era acostumada a estar sempre passando álcool, a estar sempre usando máscara, Então, para mim foi muito natural. Já fazia parte da sua rotina. Isso, há pouco tempo, né? Uhum. Ela faleceu em 2019, a pandemia começou em 2020, não foi? Exato. Então, assim, foi 1 ano de distância, mas eu estava habituada por 2 anos a viver assim, então não foi tão impactante. Mas ela, quando ia para casa, por ela não ter passado por tantas cirurgias, na maioria das vezes ela ia para casa de sonda. Isso, nasogástrica. Então, os mesmos cuidados do hospital cuidados tinham que ser tido em casa. Nem sempre ela vinha de sonda, mas na grande maioria das vezes. Até porque ela tinha a linguinha presa, e aí tinha dificuldade de pegar mamadeira, mamar, então Era necessário. ela usou bastante a sonda. Aí vocês levaram para Recife. Isso, na verdade ela estava internada em João Pessoa, e aí quando o paciente está na UTI, as condutas dos médicos intensivistas, né? Então, assim, tudo parte deles. A gente, os pais, não tem muita interferência, né? A gente se sente até um pouco, como se diz... Eu não sei nem usar a palavra, eu não vou falar inútil porque não é inútil, mas assim, a gente tenta fazer algo e não dá. Impotente. Sabe? E pronto, é uma impotência que na realidade que dá. E a gente se sente assim, e eu comecei a perceber como ela praticamente morava na UTI, e a médica liberou ela assistir vídeos, né, claro, com os padrões do hospital, né, higienização e tudo. E aí eu percebi que ela não estava mais acompanhando os desenhos que ela gostava, e ela sempre foi muito ativa, por mais que ela passasse por tantos procedimentos, ela sempre foi muito ativa, muito inteligente. Já falava algumas coisinhas, né, interagia, brincava, sentava, ficava mexendo nos brinquedinhos, a gente estimulava muito. Porque não era só o hospital, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Com Então, certeza. o tempo que ela estava em casa Era de qualidade com ela. Isso, a gente fazia fisioterapia nela, terapia ocupacional, o que tinha, a gente estava proporcionando para ela, e a gente fazendo também, a gente teve que aprender. E nesse período eu comecei a perceber que ela não estava mais acompanhando os vídeos, e chamei a atenção da intensivista. E aí ela disse, não, mãe, mas a prioridade do quadro de Bruna é pulmonar. Então, vamos resolver esse problema pulmonar e depois a gente vai para essas questões secundárias. Só que para mim, que sou mãe, não é uma questão secundária, né? Porque é em conjunto. Sim. E o tempo todo eu sempre estimulei a visão dela. Ela fazia terapia com um fisioterapeuta visual, né? Ele ia, estimulava ela usava óculos. Bruninha nasceu com catarata. Então, assim, ela desde pequenininha operou a vista, né? Ela tirou acho que é ilho, não, lío, a lío do olho, que é essa partezinha dentro. E aí ela precisava passar um tempo para poder colocar um cristalino nos olhos.
Mas aí só com a idade, né? Passando a idade, acho que uns 5, 6 anos ela poderia colocar, porque o olho da gente vai crescendo também. Então não poderia fazer essa cirurgia antes do tempo. E aí ela sempre acompanhada por oftalmologista. Então, assim, não era algo secundário no quadro dela. Sim. Né? A gente tratava isso desde que ela nasceu. Então, toda a cognição, né? A cognição da criança, tudo, né? Era para ser algo em conjunto, né? Isso. E aí eu comecei a chamar atenção, toda a troca de plantão, eu questionava, mas são poucos os médicos que escutam os pais, né? E aí terminou que eu tive que, por conta própria, confiar em um plantão para deixá-la lá e ir atrás de um médico. E graças a Deus o que eu fui se compadeceu da gente. Ele ficou muito comovido com a situação e quis visitar, né? Algo contra a conduta, porque os médicos intensivistas não gostam quando tem essas interferências, mas ele foi. Né? Isso, mas ele foi. E aí, quando chegou lá, ele disse: mãe, se você tivesse me chamado mais cedo, sua filha não teria perdido a visão. Ela tinha perdido a visão. E aí foi um choque, né? Porque a catarata, devido a tanto corticoide que ela tomava, desenvolveu um glaucoma. E aí, por não ter sido visto a tempo, terminou perdendo a visão, comprometendo totalmente a visão dela. Ela não estava mais vendo. E aquilo, para mim, foi um baque. Um baque, porque era o que me confortava. Era ela saber que eu estava lá. Sim. Né? Era saber que, pelo menos ela tá me vendo. Ela tá vendo que eu tô aqui 24 horas com ela, não tô saindo. E aí foi quando a gente conseguiu a transferência para Recife, foi através disso, porque lá tem uma clínica muito boa especializada em olhos que faz cirurgia em crianças, e ele falou, você vai ter que ir e colocar, ela vai precisar botar uma válvula em cada olho para poder ver se recupera a visão, que ele nem me garantiu 100%. E a gente foi. Ela colocou uma válvula em cada olho e realmente ela voltou a funcionar. A visão dela voltou a enxergar. A válvula funcionou e ela conseguiu enxergar. E aquilo para mim era a resposta de Deus, né? Que ia tudo ficar bem, que se ela conseguiu recuperar a visão, então aquilo ali era ele dizendo, tá dando tudo certo, vocês estão fazendo tudo certo, então é isso, o caminho é esse, vai, e no final vai dar tudo certo. E foi assim, né, durante muito tempo, e a gente voltou pra casa, ela com a válvula, né, ela ficou bem, enxergando, mas aí, novamente, a falta de imunidade fazia ela intercorrer, e a gente correu pro hospital. Aí, dessa vez, eu já fui logo pra Recife, né. E aí, lá em Recife, foi onde a gente descobriu o real problema. Que se a gente tivesse descoberto no início, teria poupado todas as 30 cirurgias, né? Sim. Teria feito só a primeira. Mas, sério. Porque todas as 30 cirurgias foi na tentativa de descobrir o que era. E corrigir algo que acontecia durante o tempo, o decorrer do tempo, né? Todos os derrames, aí tinha que fazer cirurgia. Foram muitas. Inclusive, ela fez uma que colou o pulmão dela. Eu não recordo se o nome é pleurocentese, eu acredito que seja esse. Eu acho até, assim, um pouco engraçado, porque muitas coisas eu esqueço, mas isso também é resposta das minhas orações, porque eu passei por muitas situações traumáticas. Imagina, com certeza. E eu sempre dizia, né, que, poxa, como eu queria não lembrar disso, como eu queria esquecer, eu queria muito esquecer isso, não queria lembrar que isso aconteceu, e realmente, hoje eu tenho uma dificuldade para lembrar. Às vezes, quem lembra é minha mãe. Ela diz assim, Flávia, tu lembra que aconteceu isso, isso e isso? Foi mesmo, né? E eu vou lembrando, os nomes eu vou esquecendo. Eu acho que foram 2 anos muito intensos, né? Assim, de muita adrenalina, de muito medo, de muita incerteza, assim. Não, eu aprendi a viver um dia de cada vez, né? E depender, né, isso. de Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Impaciente, e eu acredito que Bruna veio justamente para trabalhar isso em mim. Através dela eu aprendi a ser menos ansiosa, aprendi a ser mais paciente, aprendi a viver um dia de cada vez, a não me preocupar muito com amanhã, porque a gente não sabe nem como é que vai terminar o dia hoje, né? É verdade. Então, assim, eu procurei buscar sempre o meu melhor cada dia. O que é que eu posso fazer hoje por Bruna? Posso fazer isso? Então, vou fazer isso hoje por ela. Amanhã é outro dia. Amanhã, dependendo de como ela vai acordar, de como vai estar a saturação dela, de como ela vai estar se alimentando, aí eu vejo e penso,
no amanhã. Se todo mundo vivesse um Não dia é. de cada vez. Mas e é tão bom quando a gente faz isso. A gente começa a valorizar as coisas mais É simples, né? verdade. Eu costumo dizer a todo mundo que durante a gestação dela, minha preocupação era só fazer enxoval. Era comprar roupa, combinar looks e montar. E depois eu vi que nem roupa ela usava, porque criança que vive em UTI só vive de fralda. Fralda. Então, assim, a gente começa a ver eu não vou falar futilidade, mas a gente enxerga como coisas Acho que o essencial. você passa a querer viver do mais simples, sabe? O que é prioridade? Exato. Isso, as pequenas coisas que passam despercebido na vida da gente, a gente não percebe. Então, assim, ela trouxe muito ensinamento. E não foi só para mim, mãe de Bruna, foi para os profissionais que passaram por ela, os médicos, os anestesistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, o pessoal da limpeza, da copa, sabe? Ela foi deixando um pouquinho dela em cada cantinho. E como a gente mudou muito de hospital, ela alcançou bastante pessoas. E isso, pra mim, Missionária. né? Isso, pra mim, foi muito, assim, de uma grandeza tão, sabe, ímpar, que eu me sinto agraciada, né? Eu Com me certeza. sinto abençoada por Deus. E eu não me vejo mais como antes. Eu costumo dizer que existe duas Flávias, né? Uma antes da maternidade de Bruna e uma após. E é totalmente diferente. As pessoas que me veem hoje dizem que me conhecem. Eu conheço, estudei com ela, eu conheço, fiz faculdade com ela. Mas não, Não conhece. não me conhecem. E só pensam que é aquilo que eu posto, né? Mas realmente por trás existe toda uma história, todo um contexto. Que transformou, né, na verdade. Muito. Uma história de luta e A de missão guerra, de né? Bruna, acho que foi cumprida, né? Com certeza. Porque eu nem te conhecia na época. Mas, assim, a Flávia que eu conheci foi a Flávia depois de Bruna. E eu acho que eu conheço um pouco de Bruna porque ela transformou você. Então, assim, eu acredito que ainda tantas pessoas vão, assim, a missão dela ainda vai alcançar outras pessoas que ela nem conheceu, nem esteve perto, como esses profissionais no hospital, né? Mas, assim, a vida dela foi tão curta, mas deixou tanto, te ensinou tanto, né? Ensinou tanto a tanta gente. E que precioso, né? Muito. Muito precioso isso. Mas... E aí vocês voltaram para Recife? Isso, a gente voltou para Recife para poder descobrir, né? Ela cansou e aí eu disse, não, vamos direto para lá, que lá os exames são mais avançados, então vamos para lá. E aí a gente foi, quando chegou lá, começaram a botar de cabeça para baixo, né? Como se diz, para mexer e ver, descobrir. E aí achou necessário colocar uma DVE, que é uma válvula de derivação externa, né? Para poder ver esse líquido que estava jogando para o pulmão, fazer uma comparação, né? Do líquido que estava aparecendo no pulmão, do líquido que aparecia na barriga com o líquido da válvula. Sim. E sempre batia as substâncias, sabe? Eles faziam tipo uma cultura e sempre batia algumas substâncias. Era o mesmo líquido. Era, assim, eles não confirmavam, porque tinha outras substâncias, mas tinha algo em comum entre eles. E isso chamava a atenção, então disseram, não, vamos botar uma DVE, que aí a gente vai conseguir ver, não vai acontecer do líquido estar minando, digamos assim, né, que é através da fístula para outro órgão, e a gente vai conseguir ver todo o destino final desse líquido, então vamos fazer assim. E aí ficou por um tempo, ela com a DVE ficava acumulando num potinho, para ver a quantidade, e sempre chamou muita atenção dos médicos, porque era muita produção. Ela tinha bastante líquor. A médica dizia que ela produzia mais do que um adulto. Nossa. Então, assim, realmente chocava uma criança de 2 anos, né? Ela tinha acabado de completar 2 anos. Produzir tanto líquido assim, por quê, né? Ela era um mistério, assim mesmo, para os médicos. Eles ficavam, tá, e aí? Quando a gente foi fazer o cariótipo dela, que é um exame genético, deu um encurtamento cromossômico, né? É uma deleção do encurtamento cromossômico, acho que 10p13. Mas, assim, não era uma síndrome fechada. Ela não chegou a ter um diagnóstico fechado por nenhum médico. Então, isso para eles era um tabu, assim. Eles diziam, nossa, e aí? O que é que vai ser? Não tinha nenhum outro
quadro parecido de uma criança que já tinha aquele problema, aquela situação, aquela vivência, então eles não sabiam como agir. E isso era complicado para a gente também, né? Que a gente não sabia o que esperar dos médicos, porque nem eles mesmos sabiam o que é que esperava daquela situação. E aí a gente viu que o que resolveria a situação seria colocar uma outra válvula, além da que ela já tinha, porque não estava dando conta, né? A produção era tanta que não estava... Para drenar, né? Isso, não estava dando conta de drenar todo o líquor que ela produzia. Então, se a gente, desde o início, tivesse colocado uma válvula peritoneal e outra válvula, porque existem 3 formas, né? Pode ser peritoneal, pode ser no átrio, que puxa do coração, e pode ser pulmonar. E aí, se a gente tivesse feito isso antes, no início, que ela não estava tão sequelada, teria dado certo. Mas ela estava com o pulmão comprometido, ela tinha feito muito procedimento no pulmão. A gente viu a possibilidade de fazer por aqui, mas ela não tinha mais veia nenhuma, todas as veias dela já tinham sido dissecadas, e ela fazia até uso de porta-acate, que é um dispositivozinho que fica aqui dentro, e quando precisava fazer punção, ele era ativado, depois desativado, e dura anos esse porta-acate, na verdade. É uma bênção, né, para pacientes que precisam estar em hospitais, é muito bom, mas o risco de contaminação para ele é gigante, é um acesso aberto e quem não tem imunidade está propício a pegar qualquer coisa. Então era um cuidado redobrado. E aí foi através desses exames lá de Recife que a gente descobriu que teria resolvido, porém não tinha como fazer. E aí a gente ficou, nossa, e agora? Todos os médicos vinham conversar comigo e diziam, mãe, a gente podia tentar fazer por aqui, só que ela tem duas possibilidades de puxar para colocar essa válvula no átrio, por aqui ou por aqui, mas esse lado dela tá trombosado, então a gente só tem esse lado, e se acontecer qualquer coisa, ela não resiste. Então, assim, a gente tá num dilema, né? E aí eu disse, não, eu vou orar, que é o que eu posso fazer, é o que eu tenho que fazer, e durante esses 2 anos, ela chegou a ter 9 paradas, né? Meu Deus. Cardiorrespiratórias, algumas eram só respiratórias, enfim, 9 paradas. Em todas eu sabia que ela ia dar conta, que ela era muito forte, ela era muito guerreira, e ela transmitia isso pra gente. E eu sempre tinha essa confiança, ela vai voltar pra gente, em todas as 8 paradas que ela teve. Mas nessa última, a 9ª parada, eu sabia que Deus já tinha conversado, era como se Deus já estivesse conversando comigo, que na hora que ela começou a intercorrer, eu já sabia que ela não ia mais voltar. Inclusive, nesse período de hospital, eu ficava muito só, né, porque meu esposo trabalha, minha mãe trabalha, meus pais, né, tem a vida deles, né, não dá pra parar. E eu ficava muito sozinha com ela nos hospitais. Nos finais de semana que eu via meu esposo, ou quando ele estava com algum cliente por lá, João Pessoa, que era difícil, mas ele dava uma passada rápida. Mas também, como eu vivia na UTI, eu não queria deixá-la sozinha. Então, minha vivência com ele era o quê? 10 minutos fora da sala de UTI, depois eu tinha que voltar. Então, assim, pouco contato, né? E o hospital passou a ser casa, né? Isso, demais. E o apoio também, as amizades que eu construí lá dentro também. Eu costumo dizer que o hospital é onde você mais enxerga realmente as pessoas, né? Não existe máscara. É verdade. Num hospital. Você vai naquele ponto que a pessoa tá sensível, tá sem vaidade, sem... E eu, graças a Deus, fiz amizades muito verdadeiras, sabe? Teve muitos profissionais que se tornaram minha família durante um tempo, porque foi um apoio que me deram que talvez eu esperasse de outras pessoas, mas não foi dessa forma. E eu acredito também que você conheceu diversas famílias vivendo em um mesmo contexto, que entendia a sua dor, né? Isso, e a gente acha que a gente é a única que está passando por aquela situação. E quando você está dentro de um hospital, dentro de uma UTI, você faz, meu Deus, como Deus é bom comigo, né? Como Deus é maravilhoso, porque são tantas situações que a gente encontra. Eu comecei a ver vários casos de hidrocefalia que antes para mim era
que doença é essa, né? O que é isso? E eu vi que não era só eu, várias mães com crianças com hidrocefalia, então eu pude ver com outros olhos, né? E as histórias, né, de superação, eu achava a minha pequena, sabe? Entendo. Assim, era tanta coisa que eu tinha passado, mas eu ainda achava pouco. Quando eu escutava o relato de outras mães, o abandono também, porque são poucos os pais que continuam com as mães quando os filhos passam por situações assim. Tinha muitas mães que me falavam, meu marido, quando viu que o filho da gente ia nascer com algum problema especial, eu não falo nem problema, né? Com algum diagnóstico, ele abandonou a gente e deixou a gente assim, e até hoje nada, e me chocava aquilo, sabe? Porque é tão importante o apoio. Da família. E quando eu via minha mãe, meu marido, porque assim, eles iam na sexta-feira, aí ficava sábado e domingo, e no domingo à noite tinham que voltar, porque na segunda trabalhavam. Quando chegava no domingo à noite, que eu ia pro hallzinho lá do hospital, que eu via a situação, né? Eu me despedindo, eles indo embora, e eu sabia que eu ia passar mais 7 dias sem comer direito, sem tomar banho, porque eu não queria sair dali. Ia me dando aquela sensação de abandono, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era um abandono. Mas a gente sente isso, a gente fica muito vulnerável. É verdade. E eu não queria que eles fossem, né? Aí eu ficava naquela de Emocionalmente volta. abalada, né? Mas ao mesmo tempo forte, porque muitas pessoas conversam comigo e dizem assim, Flávia, acho que eu não conseguiria passar pelo que você passou. Mas é impressionante como Deus capacita a gente, é impressionante como a gente ergue força dia após dia, como a gente tá de pé no outro dia, como a gente tá pro que deve custe o que custar, entendeu? Mãe é uma coisa maravilhosa, assim, Você sem vai vendo o explicação. cuidado de Deus, né? A Também, cada dia, também. em cada forma. Tanto é que ele foi te preparando até chegar na 9ª parada. Isso. E aí? E aí, quando ela começou a intercorrer, na realidade, ela era aniversário do meu esposo. Eles estavam lá em Recife. Ela cantou parabéns pra ele, brincou, pediu a benção, e ele foi pra casa da minha tia, né, dormir, pra no outro dia voltar. E aí minha mãe foi também, então eu disse assim, mãe, vou fazer o seguinte, eu vou passar o aniversário de Bruno com ele, vou pra casa da minha tia, a senhora fica com ela, qualquer coisa, a senhora dorme essa noite com ela, qualquer coisa a senhora me liga. E eu venho pro hospital. A casa da minha tia é 5 minutos do hospital de Recife. Então, eu fui tranquila, né, ela tava bem. Quando foi no outro dia, que eu olhei o celular, minha mãe tinha mandado mensagem. Eu não tinha visto, porque não notificou. E ela disse, Flávia, ela tá cansando, vão colocar ela, tão querendo entubar ela, e eu não sei o que é que tá acontecendo. Se você puder vir. Aí na mesma hora eu disse, vamos correndo pro hospital. Cheguei no hospital, ela já estava entubada, não deu tempo de eu chegar antes, entubaram de urgência e disseram, não mãe, ela tá com a saturação muito baixa e a gente tem que controlar isso, então a gente não esperou nem a senhora chegar, entubou logo e estamos controlando, né, vamos ver no que é que vai dar, se ela vai reagir bem aos antibióticos, a tudo. E aí quando foi no outro dia, que ela ainda estava entubada, ela teve essa parada, né. E meu esposo e minha mãe tinham já, como ela estava estável, entubada, mais estável, eles pegaram o caminho para cá, para Campina. E quando eles estavam na estrada, foi quando ela teve a parada, né? Eles saíram de lá, ela boa, assim, boa. Sim, estável. E aí eu nunca ligo. Assim, quando ela estava tendo paradas, eu nunca ligava para eles, para preocupar. Eu sempre esperava aquilo passar para poder avisar. Para eu me acalmar, me tranquilizar e dizer, não, já foi, então agora eu vou contar, né? Para não preocupá-los também. E aí, dessa vez, não. Quando a médica disse, mãe, a senhora pode sair porque ela tá intercorrendo, a gente vai fazer um procedimento. Aí eu fiz, tá certo. Já era hábito. E aí, quando eu saí, eu já sabia. Então, eu já fui pegando o telefone e já fui ligando. Eu nunca fiz isso antes. E quando eu liguei, eu disse, mãe, vocês estão aonde? Ela, filha, a gente tá voltando, já tá na estrada, né? Tá voltando, chegando perto de João Pessoa. Eu disse, podem voltar. Ela disse, por quê? O que foi que aconteceu? Eu disse, não, olha, Bruna tá parando e dessa vez eu sei que ela não volta. Nossa.
Então, assim, Deus, era como se Deus já Já estivesse tinha te conversando preparado, né? Deus já comigo. tinha. E aí, a médica chegou pra mim, aí disse assim, mãe, deu certo, pode entrar. E aí, eu fiz, deu certo, até eu fiquei, que maravilha, que bênção, né? E aí, voltei, quando eu olhei pra ela, só que ela tava bem irreconhecível, né? O uso de tanta medicação, né, deixa a criança muito debilitada. Uhum. E aquilo não era a vida que eu queria para ela. Eu dizia, meu Deus, nas minhas orações eu sempre disse, Senhor, se for da tua vontade, eu só não quero que haja sofrimento, eu só não quero ver minha filha assim, passando por essas situações, eu de mãos atadas, sempre na dependência de outras pessoas. E aquilo para mim era um sofrimento triplicado, era ver o sofrimento dela. E as minhas orações sempre eram essas. E eu não podia ser egoísta, ao ponto de pensar só na minha vontade, de querer minha filha custe o que custar, sabendo tudo que ela tinha passado, tudo que ela estava passando. E eu acredito que era isso que estava faltando nas minhas orações, sabe? Era Sim. essa entrega de verdade. Eu acredito que até por isso Deus tenha trazido Bruna todas as outras vezes, porque no fundo, eu orava e dizia, Senhor, pelo amor de Deus, traz. Senhor, Você pelo amor não de Deus, tava traz. Quero minha filha aqui. preparada, né, ainda. Só que eu não tava, eu tava deixando a minha vontade falar mais alta, né? Eu tava deixando o meu egoísmo tomar conta da situação. E quando eu realmente decidi ouvir a vontade de Deus e saber que o propósito de Bruna estava se cumprindo e que a missão dela aqui na Terra estava se cumprindo, já estava cumprida e que ela estava sofrendo, aí eu me desarmei, né? Eu disse assim, não, Senhor, eu só quero que ela não sofra. Eu prefiro o meu sofrimento, apenas o meu, do que o meu e o dela. Porque no hospital estava eu e ela sofrendo. Isso. Então eu prefiro apenas o meu. Tire o dela, mas não tire o meu, né? Então, foi isso. E aí eu voltei, ela estava estável, entubada, mas sabe quando você sente que a criança só tá ali por causa da máquina? Sim. Uhum. Eu disse, tá, ela voltou, certo, mas não abre o olho, não sabe? Nada. Tava muito, enfim. E aí foi quando ela, em menos de um minuto, começou a intercorrer novamente. Aí eu saí e já disse, tá, doutora, eu já sei. Aí eu mesma saí, liguei, perguntei, vocês estão aonde? Aí ela, não, a gente já tá voltando, não se preocupe não, que já já a gente chega. Eu fiz, tá bom. E aí eu disse, podem vir que ela não vai voltar. Aí, acho que com meia hora a médica veio, tentou reanimar por meia hora, mas não conseguiu, né? Aí foi quando ela chegou, já chorando, porque todos eram muito apegados à Bruna, em todos os hospitais, já chorando, me abraçando, e disse, Flávia, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, o que você pensar, a gente fez, mas a gente não conseguiu. Eu fiz, eu sei, doutora, não precisa me falar, Deus já tinha me comunicado. E não se preocupe. Eu achei estranho, porque parecia que ela que estava precisando do meu consolo, sabe? Ela estava em prantos, a médica. E eu disse, não, doutora, não se preocupe, tá tudo bem. É assim mesmo. E eu sei que Deus fez o que era melhor para ela, tá tudo bem. E aí eu criei uma arma, assim, em mim, né? Uma arma, não. Uma proteção, uma casca. Isso, para poder passar força para as pessoas, porque eu me imaginava, eu pensava muito no meu pai. Meu pai não estava sabendo nem que ela tinha sido entubada, porque a gente não quis contar a ele. Então, como é que eu ia de repente dizer ao meu pai que ela faleceu? Uhum. E que eu ia voltar finalmente para Campinas, mas não com ela Sem com ela. vida, né? Mas com ela num caixão, então, pesado. E aí eu pensava muito nos outros, eu pensava muito em como minha mãe ia viver, assim, Uhum. depois dela, meu marido. E aí eu fiquei forte o tempo todo. As pessoas, inclusive, me perguntam, né, se eu fiz terapia, se eu passei por psicóloga. Eu acho importantíssimo nessa fase, não só na fase do luto, mas para todas as pessoas, né? Sim. A psicologia é muito importante. Mas, assim, eu não passei por nenhuma ajuda, né? Terapêutica, psicologia, nada. Mas, assim, porque em todo o tempo era como se eu tivesse ciente, né?
e todo o tempo Deus estivesse me capacitando e me orientando e sendo o meu psicólogo. Você digamos encontrou um assim. caminho aí, né, de Isso, terapia tinha direta com direto com com Deus. ele. Era uma troca tão grande. Eu não me sentia sozinha. Eu sempre conversava. Então, eu não me sentia desamparada, sabe? Eu sentia que eu não estava só e que ele estava comigo. E que foi resposta das minhas orações, porque a gente sempre, quando tem alguém enfermo na família, a gente pede a cura. É verdade. Mas, às vezes, a cura vem de outra forma. Isso. Às vezes, a cura não é que a pessoa fique boa e, enfim, viva. A cura é espiritual, né? Às vezes ela vem para transformar as pessoas, para melhorar as pessoas. Então, eu acredito que houve sim a cura de Bruna. É verdade. Eu acredito que hoje ela tá num canto muito melhor que a gente. Com certeza. Saudável. Eu sou muito feliz, assim, em ter sido escolhida para ser a mãe dela, sabe? Eu acho que se eu pudesse viver tudo novamente, eu faria tudo de novo e viveria tudo de novo. Para mim foi gratificante, de verdade. Transformador, né? Você Isso. aprendeu a depender de Deus, né? Como Com você fala, um certeza. dia de cada vez, Isso. é depender do Senhor, ter esperança, né, de que Ele está no controle de tudo, né? Tem a tempestade, tem a tribulação, mas Ele está no controle. Tem E quando a Ele está bonança, no né? controle, Ele traz o melhor, né? Com Isso é certeza. importante. E tu ouve a Bruna, passou esse tempo, e como chegou a Laís? Então, eu sempre sonhei, quando, mesmo com Bruna em vida, eu sempre dizia, eu queria muito ter outra filha, né? Eu queria muito ter outro filho, independente do sexo, mas eu queria muito para viver a maternidade típica também, né? Meu sonho sempre foi levar num parquinho, levar para tomar sorvete, e eu sabia que aquilo ali, dentro das limitações de Bruna, seria algo que eu não ia conseguir fazer. Mas eu sempre sonhei, e inclusive até para ajudar no desenvolvimento dela, eu acredito que outra criança é muito importante também. Verdade. E só que depois do falecimento dela, eu pensei que talvez, foi até um equívoco meu, né? Eu achei que talvez a gente não devesse se programar tanto, planejar tanto. Eu disse, meu Deus, o que é que adianta a gente planejar, né? Se os planos da gente não prevalecem. Então eu fiquei um pouco meio sem saber se eu planejava outro filho ou se eu deixava assim a vontade de Deus mesmo. Mas aí eu vi que eu estava totalmente errada, que a gente tem sim que planejar, claro, mas a gente tem que ter a ciência que só acontece quando for a permissão dele, quando é da vontade dele, né? Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. E aí eu conversando com meu marido, eu dizia, né, que eu não sei se eu quero mais ser mãe. Eu não sei, porque foi um pouco traumático. Havia medo da história se repetir. Isso, e como foi algo síndrome, né, genético, eu achava que poderia ser algo que acontecesse novamente. Sim. Mas eu e meu esposo, a gente, junto com Bruna, ainda na época, ela tinha 3 meses, a gente fez os exames e não deu nada. Não deu nenhuma incompatibilidade genética. Foi realmente vontade de Deus. Foi determinação do Senhor. Dizer assim, Bruna, tu vai para essa família, que tu tem um propósito a cumprir nessa família. E cumpriu. E foi isso, né? Então, eu não tinha segurança, digamos assim, em passar por outra gravidez, porque eu na minha cabeça, eu ia colocar um filho no mundo para sofrer. Sim. Na minha cabeça, eu ia tá sendo egoísta de pensar só na minha vontade de ser mãe novamente, mas correndo o risco de colocar outra criança especial no mundo e passar por tudo que ela passou. Até minha mãe chegar para mim e dizer assim, minha filha, qual é o seu maior sonho? E eu sempre respondi isso, né? Ser mãe, ter minha família, viver a maternidade. E aí ela disse, será que seu medo vai sobressair essa vontade? E ela falou uma coisa muito sábia. E graças a Deus, acredito que Deus usou minha mãe nesse momento. Ela disse assim, Flávia, até quando a gente tem filhos saudáveis, a gente não tem a segurança que amanhã eles vão estar com a gente. Isso. Às vezes você vai pro trabalho, sofre um acidente de carro. Às vezes você vai para uma festa, leva uma bala perdida. Então, assim, nenhuma mãe tem essa segurança de que o filho vai viver até você vai ver eles... Viver é um risco, né? Basta estar vivo, né? Exato. E aí, aquilo me tocou. Eu disse, meu Deus, realmente, o que é que eu tô fazendo? Eu tô deixando o tempo passar e deixando o medo tomar conta de mim. Eu não tô confiando no Deus que eu sirvo, né? E aí eu disse, não, eu vou
eu vou passar por cima de tudo isso. Eu cheguei pro meu marido e disse assim, amor, estou pronta. Olha só, virou uma chavinha, né? Foi, total. E eu disse, estou pronta. Quando você sentir, porque, claro, é um casal, né? Não é só o meu. Eu tenho que ser em conjunto. Eu disse, quando você estiver pronta, ele disse, eu estava só esperando você falar. Olha só, tudo certo. E aí, pronto. E a gente liberou. Foi impressionante, porque quando eu achei que tinha liberado, eu já estava grávida, eu já tinha enviado, eu nem sabia. Olha só. E aí, foi uma surpresa pra gente, porque realmente eu tinha liberado, mas já estava grávida, então foi surpresa. E lá está sendo bênção na vida da gente, né? Eu tô podendo desfrutar de tudo aquilo que eu sempre sonhei, cada conquista, tudo é novo pra mim, né? As descobertas, é impressionante como cresce rápido. Eu tô podendo ter essa experiência agora. Por mais que eu já tinha tido uma filha de 2 anos, né? Tinha vivido 2 anos, é muita coisa, 2 anos. Sim. Mas eu não tinha vivido nada disso. Então tá sendo totalmente Tudo descobertas, Mas é Experiência maravilhoso. nova. E um bálsamo também, né, do verdade. Senhor, né? Também. Trazendo alívio, né? Também Em tanta tribulação. eu costumo dizer assim, que não preenche o vazio, mas preenche o braço, né? Sim. É como se... Interessante isso. o vazio não é preenchido. Sempre vai ter o cantinho O lugar dela. que ninguém tira. Tanto que eu faço questão de falar dela, porque houve uma história, Claro. né? Inclusive, quando eu engravidei, as pessoas até falaram assim, por que tu não botou o nome de Bruna? Eu disse, minha gente, Bruna existiu. Sim. Bruna foi a minha primeira filha, ela viveu 2 anos, já aconteceu isso, teve a história dela, agora vai ser outra criança. É uma outra história. É outra história. Então, enfim, mas é tão maravilhoso. Eu tô muito feliz, de verdade, em estar tendo Vivendo isso. o desfrute, né, da maternidade. Eu acho engraçado, assim, que... Engraçado não. É curioso, Porque eu acho que todo adoecimento, ele traz um sofrimento. Seja uma gripe, ela traz um sofrimento pra gente, né? A gente precisa se isolar de alguma forma, ter alguns cuidados, sentir alguma coisa e tal. Mas no caso de Bruna, ela não poderia falar o que ela estava sentindo. Era um bebê. Mas o sofrimento dela não era só dela, né? Porque quando a gente ama, o sofrimento de quem a gente ama, ele passa a ser nosso também. E a sua visão de mãe e viver isso com ela não era em você, mas era. Porque é como se, sei lá, acho que faz parte, né? É um cordão. Mas é um processo de sofrimento mesmo. E superar isso, assim, quando você entendeu que você superou isso, como foi, assim, tipo, eu agora tô bem em relação a isso. Eu não tô nem falando em relação a estar pronta pra engravidar de Laís, mas eu digo, eu tô bem, isso foi em relação a entender a vontade de Deus, ou teve algo a mais que você entendeu em você, que você tinha superado? Então, eu sei que cada pessoa tem sua forma de encarar o luto, né? Sim. E existem as etapas do luto Sim. também, que é importantíssimo. E, inclusive, eu acho importantíssimo também, até como receita, para quem tá passando por isso, ou quem já passou e ainda não conseguiu, é você viver de fato as fases, e todas as fases, porque é preciso. No velório mesmo da minha filha, muita gente tava querendo me tirar daquele lugar. Dizer, vamos lá pra casa, eu vou fazer vamos lá em casa, pra eu não voltar pra casa, ver aquele cenário sem ela. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter peitado, né? Foi Sim. ter voltado pra casa, foi Enfrentar ter a realidade. entrado no quarto dela, visto as coisas dela. Claro, né? Com dor, mas era necessário. A gente precisa passar por isso. E eu costumo dizer que eu tenho algumas fases, né? Que é a raiva, a negação, a indagação, né? Você se questionar o porquê. Essas coisas eu nunca fiz. Eu nunca questionei o porquê. Nunca. É impressionante. Eu nunca perguntei, mas por que eu? Mas por que isso? Nunca, 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 nunca. Não teve uma vez que eu perguntei, questionando. E a questão da raiva, eu não conseguia sentir raiva
Pra mim, aquilo foi uma resposta. Sim. Pra mim, aquilo foi um acalento. Que você realmente entregado. E Deus ter tirado a dor dela, né? Que pra mim era o que... Eu costumo dizer que pior do que você perder um filho é você ver o sofrimento do filho e não conseguir fazer nada por ele. Tanto que quando as pessoas dizem assim, Flávia, eu acho que não existe dor pior do que perder um filho. Tem sim. É essa. Então, assim, a dor de ter perdido Bruna foi mais leve, digamos assim, do que vivenciar o sofrimento do dela. que ver Bruna internada, Tô entendendo. vegetando, como eu vi. Ela nunca foi assim, em estado vegetativo, mas nos últimos 2 dias de vida dela, foi a circunstância que eu a vi. Então, pra mim, aquilo, eu não sei se eu ficasse pedindo a Deus que ela voltasse, se a qualidade que ela ia ter hoje de vida seria boa pra ela. Acredito que não. Ainda mais que Deus foi muito... Ele sempre é sábio, né? Mas ele foi além. Ia vir uma pandemia. Então, como é que seria? Né? Então, assim... Eu não ia poder ficar com ela no hospital, porque barraram. Vocês lembram que tiraram os acompanhantes até da UTI pediátrica? Sim. E eu ficava me colocando no lugar das mães. Meu Deus, como é que a mãe deixa o filho como é que tá o psicológico dela, né? Porque a gente se sente útil por estar perto. É isso. Mas só por isso. E você não estando, né? Então, assim, Deus foi muito bom comigo por ter deixado eu passar por essa fase com ela antes de vir essa pandemia. Ele sabia o que você ia suportar, o que você verdade. poderia suportar, né? Eu costumo dizer que Deus, ele é detalhista. É verdade. Ele nos conhece, né? Ele sabe aquilo que a gente vai enfrentar, aquilo que a gente aguenta e aquilo que não. Então foi até ali, o seu limite foi ali. Tanto é que ele te preparou para aquilo, né? E você já sabia. Então você entendeu, como você disse, né? O luto, né? A morte dela, a dor da perda foi mais leve do que todo o processo, né? Porque você viu o sofrimento anterior, né? E de mãos atadas, né? Porque a gente não tinha como você viver aquilo pela Bruna. Era ela. Mas para ensinar vocês, né? Até a me preparar para sua mãe melhor, né? Para Laís também. Eu acho que se eu tivesse sido mãe de Laís logo de cara, talvez eu não fosse a mãe que eu sou hoje, né? E, assim, ver as pequenas descobertas dela e eu valorizar tanto isso. Pra mim é tão gratificante. Ela faz uma coisa pequena que pros outros, todo bebê faz isso, mas pra mim aquilo é de tanta grandeza. Ela andar. Nossa, eu esperei tanto tempo pra Bruna andar. Ela deu uns passozinhos, mas sempre com apoio. Então, assim, a minha filha andar sozinha, aquilo foi o máximo pra mim, né? E são coisas simples mesmo, que eu acho que todo mundo, acredito que o ser humano não precisaria passar por um luto, passar por um problema, uma adversidade, para valorizar essas pequenas coisas, sabe? É verdade. A gente se apega muito à dor e esquece do resto. A gente fica preso naquilo e esquece de viver todo o resto que Deus está mandando pra gente. Eu sei que eu falo muito de Deus, e quase todas as frases que eu falo têm o nome dele, mas essa minha vivência com Bruna é muito ligada à minha fé, é muito ligada a ele. Eu acredito que sem ele eu não teria suportado, sem ele eu não teria... Eu coloquei ele como prioridade, digamos assim. Uma relação onde ele estava no meio. Então, eu sabia que tudo só ia acontecer conforme a vontade dele, eu sabia que ele só ia mandar o que eu aguentasse, ele sabia o meu limite. Inclusive, quando ele viu que eu estava emocionalmente já não estava mais suportando, foi quando ele realmente decidiu tirar, acessar aquela dor, aquele sofrimento de Bruna. Eu acho que ele estava... Eu acho não, né? Eu sei que ele estava observando tudo e que chegou o momento certo para isso ter acontecido. Talvez se ele tivesse feito antes, eu não teria entendido. Mas foi preciso passar por tudo que eu passei, viver tudo que eu vivi. Um ensino completo, né? Para poder reconhecer que o que ele fez foi o melhor e eu dou glória a Deus, a ele, por tudo, né? Por tudo que ele fez. Amém. Que história linda. Demais. Né? E tantas pessoas que provavelmente vivem situações semelhantes e a gente nem sabe. Assim, muitas vezes essas pessoas estão dentro de um hospital agora. A gente nem Eu queria tem até ciência. compartilhar Sim. com vocês. Eu sempre fui uma pessoa de compartilhar, né? Eu sempre gostei. Daquelas que compram uma roupa e dizem assim, comprei, sabe quanto foi? Das dicas. Eu sempre gostei. Isso.
Adoro. Eu sempre gostei de compartilhar e quando eu recebi esse convite, né, eu queria até agradecer por ter recebido esse convite, porque eu acho que faz parte da minha missão aqui na Terra também, compartilhar a história. Deus não ia mandar uma história assim para eu viver sem querer algo por trás, né, ter um propósito atrás daquilo. Então, eu acredito que compartilhar essa minha história com o Bruno é muito válida, e eu não posso deixar de fazer. Toda oportunidade que eu tenho, eu adoro falar sobre ela, eu gosto mais de falar sobre ela, eu faço questão de falar. Porque às vezes a gente não sabe o que é que a outra pessoa está passando, o que a outra pessoa está precisando ouvir, e talvez não seja um luto, mas alguma coisa vai servir. Com certeza. E Camila falou a respeito de uma vida por trás, né? No hospital. Quando eu estava no hospital, eu sempre passei em frente, né? Mas eu nunca parei para. O sinal é mesmo frente ao hospital. Eu sempre parei no sinal, eu passava, esperava o sinal abrir, passava, mas nunca parava para olhar para o hospital com esses olhos que eu tenho hoje, né? Eu passava como se fosse um prédio. Hoje eu passo sabendo que ali atrás tem pessoas que, nesse momento, a gente tá aqui conversando, mas nesse momento tem pessoas lá que estão precisando de um abraço, precisando de uma palavra, se sentindo sozinhas. Então, eu nunca mais consegui passar na frente de um hospital sem enxergar com os olhos de quem tá por trás da parede, sabe? Eu ficava olhando da janela e vendo os carros passarem. Eu ficava naquele quarto orando, pedindo a Deus misericórdia. E olhando os carros passarem. Meu Deus, aquele carro ali tem uma pessoa que tá passando ali e deve estar indo pra casa para um aniversário, para uma festa, não sei. E eu tô aqui só querendo que minha filha viva, que minha filha respire, que minha filha consiga sair, sabe? Parece uma vida paralela, né? E por um momento a gente se sente num filme de vida paralela mesmo. Você consegue enxergar com outros olhos tudo. E graças a Deus, glória a Deus por eu ter passado por isso e hoje ver com outros olhos. Brotou em mim um sentimento, uma empatia pelas pessoas, que é algo que falta muito. Empatia, se colocar no lugar das pessoas, querer ajudar de alguma forma. Por isso que eu digo, hoje eu sou realmente transformada. Bruna veio para... Eu podia aprender mais com ela do que ensinar, né? E, Flávia, hoje, né, as pessoas que estão passando por alguma situação semelhante à sua, ou até igual, enfim, que conselho você daria nesse momento? Que viva um dia de cada vez. Eu acho que não tem segredo. Não tem remédio maior do que esse. Viver um dia de cada vez, dar o seu melhor naquele dia. O que é que você pode fazer hoje? O que é que você pode fazer hoje? Para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, não importa quem seja, né? Mas dê o seu melhor. Não se apegue a aquele sentimento de dor, de tristeza. Pense no outro, né? O que é que ele espera de você? O que é que você pode fazer pela pessoa? O que é que você pode fazer para amenizar aquela situação, né? Eu só pensava nisso. Inclusive, a minha filha, mesmo dentro de todas as limitações, ela era uma criança extremamente feliz. Vocês não têm noção. Ela tinha tudo para ter medo, né, dos médicos, dos enfermeiros. Quando os enfermeiros iam dar injeção nela, ou aplicar antibiótico, ou fazer o glicosímetro dela, a glicose, ela sorria, ela mandava beijo, ela alisava. Então, assim, você, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor, sorrir, né? E às vezes a gente se pega reclamando por tanta coisa pequena. É verdade. Leva uma topada aqui e passa o dia mal-humorado. Os pés do celular, o mundo não presta, né? E aí você vê uma criança que passa por tanta coisa, sorrindo para as pessoas que estão furando, que estão... Então, assim... E sem entender, né? Sem ter a consciência, né? de tudo aquilo. E aí você se pega... Até nisso Deus ensina, né? É verdade. E aí eu me pego pensando, eu faço, meu Deus, eu tô reclamando de quê? Então, assim, essas pessoas que estão passando por isso, se apeguem às coisas boas, aos momentos bons, às conquistas, às pequenas conquistas, porque se você tá com alguém na família que tá entubado, mas a saturação subiu um pouquinho, mudou um pouquinho o parâmetro do respirador, então já comemora, entendeu? É bênção, e o caminho é esse mesmo, é devagarzinho, é passo a passo, não existe nada que venha de repente, sempre tem Então,
é esse o conselho que eu dou. Não se apegue às coisas ruins, né? Se apegue às coisas boas, às vitórias E não existe vitória sem luta, né? É necessário a gente passar pela adversidade, é necessário a gente passar pela batalha para poder reconhecer o bom. Ninguém sabe o que é bom sem o ruim. Então, eu acredito que eu acho que os dias maus, eles produzem muito mais em nós, né? Tudo isso. A perseverança, a fé, a esperança. Os dias maus, eles nos ensinam muito mais do que os dias bons. Com certeza. E também esses dias eu estava conversando com um parente meu e a gente estava falando sobre o legado. Bruna não soube nem o que era legado, mas ela deixou um legado, né? E a gente não sabe aí, mas esse legado dela com certeza vai alcançar muitas pessoas, eu creio. E existem coisas que não morrem, né? A gente sabe que a gente vai morrer, a nossa carne um dia vai morrer, vai se acabar. Mas o que a gente planta não morre. O amor não morre. O seu amor por ela nunca vai morrer. Não, jamais. E o legado que ela deixou nunca vai acabar, né? Assim, tantas coisas que ficam aí, que a vida continua, mesmo que a nossa matéria tenha ido embora. E com certeza Bruna é um exemplo disso, né? É verdade. E experiência, né? Experiência que você teve com Deus, experiência, enfim. São coisas que o tempo não vai acabar. Exatamente. Gente, que história, Demais, né? Muito fantástico, obrigada por compartilhar sua história com a gente, né? Muito legal conhecer. Parabéns, né? Pela superação, pela dependência no Senhor, né? E por compartilhar mesmo. Eu acho que nesse momento, quem tiver oportunidade, né, de conhecer vai estar aí acalentado, eu acho. Com né? certeza. Assim, é muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Nada, Maravilhoso estar aqui com você. Gente, esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Tô até assim. Porque foi uma história muito bacana, né? Assim, de superação mesmo. E da gente perceber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, independente do que você esteja passando hoje, independente dos seus problemas, independente de tudo, a esperança. É verdade. Não é a esperança. Vamos sempre olhar o lado bom da vida e saber que tem um Deus que pode todas as coisas. Depender dele é maravilhoso. E viver um dia de cada vez. E viver a cada dia basta seu próprio mal. Exatamente. É isso, nós somos diferentes. Mas o Papo é em Mente. Nos curtam nas redes sociais. Nos sigam. Exatamente, @Papo em Mente. No Instagram, no YouTube, no Deezer e no Spotify. Exatamente. Não é isso? Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.